O estudo de hoje eu estou chamando Atlas, rei da Atlântida, rei do corpo e seus centros. Isso daqui é uma curiosidade e o ponto, né, com relação à civilização atlântica, ou como quarta raça-mãe, é uma das tônicas, né, principais, né, é literalmente, né, o pivô, o centro de toda a evolução, né, da humanidade em 7 raças-mães, nesse período mundial durante a quarta ronda, né? Porque nós temos, né, no centenário, a quarta é central, literalmente, né, tudo gira, né, em torno desse centro, e é um dos grandes fatores, né, kármicos, né, de todas as dificuldades, sofrimento, extrema polaridade que nós estamos vivendo até hoje, inclusive hoje num período de magnificação desse karma, né, que é um rescaldo da época Atlântica. Então, esse estudo ele está baseado, né, na própria palavra Atlas, com 5 letras. Eu estou colocando aqui nessa diagonal horizontal as 22 letras do alfabeto hebraico, e eu estou fazendo na sequência, né, das letras da palavra Atlas. Estou aqui fazendo a hebraização dela, o A como Aleph, o T como Tav, o L, o lambda, né, como Lamed, aqui de novo o alfa como Aleph e o S como Shin. Então, a progressão da palavra Atlas na sequência aqui do alfabeto, nós temos aqui primeiro de A até T. Então nós temos aqui o alfa e o ômega, um arco completo. Depois de T até L, que é a posição central, vamos observar aqui o equilíbrio, né, das letras de direita e esquerda, e aqui L também tem a ver com a balança, o equilíbrio, como a palavra Libra, né, e também com o arcano 11, a justiça. Depois retornando aqui nesse terceiro arco ao A, de novo. Depois aqui um quarto arco aqui progredindo de A até uma letra anterior aqui, a S. E finalmente um quinto arco aqui, voltando aqui para a letra A. Então, já fazendo aqui um desdobramento para explorar essa proposta, né, de leitura simbólica, esse primeiro arco do alfa até ômega, eu estou chamando aqui do arco Cronos, também o arco do Aion como eterna duração, ou síntese, né, de um grande ciclo, e a própria manifestação, aqui como se fosse um arco aqui de Nuit da Via Láctea aqui, que é o ponto da manifestação. E vamos observar aqui em linhas gerais essa figura, ela está fazendo também essa síntese dos 5 arcos, aquela figura do Teiji, do Yin Yang. Então nós temos aqui essa metade aqui correspondente ao Yin, a materialização, e aqui essa parte aqui de baixo aqui com a cor dourada ao Yang, o princípio masculino. Então aqui nós estamos tendo uma involução, uma materialização, e aqui nós estamos tendo um arco aqui de sutilização. Então, continuando, então nós temos em Aleph, aqui a primeira letra, o arcano 0, um impulso inicial. Então nós temos aqui uma criação de uma manifestação de uma oitava, né, de densidades, o arco de Cronos ou do tempo, chegando até a letra T, que é a última letra, e é justamente a letra associada no arcano 21 ao mundo, ao arcano também, né, relacionado a Saturno, o ancião dos dias. E depois aqui no segundo arco aqui nós temos um arco de karma, justiça, que é um aspecto, uma tônica importante de todo esse processo atlântico aqui, relacionado a Saturno, e a justiça aqui relacionada ao Lamed. Um terceiro arco aqui, um arco agora de uma interiorização aqui, de uma sutilização, o arco da arte e da magia, criação interna. E na questão da arte e magia, a civilização atlântica, né, na sua época de decadência, foi usada essa manipulação indiscriminada das forças da natureza, dos elementais, né, fazendo guerras e feitiçarias, inclusive na parte da manipulação genética, também produzindo quimeras ou monstros. Exatamente o que está acontecendo hoje de novo. Aqui, aqui agora no quarto arco, chegando no Aleph de novo aqui, um arco aqui purificatório, aqui um arco Ash, o fogo oculto, ou da alquimia, da transmutação. Aqui nós temos o Aleph, o Shin, como esse fogo oculto, o fogo espiritual. E o Shin aqui é o arcano aqui 20 do julgamento. Aqui, então teve esse julgamento atlântico com a destruição atlântica. Nós vamos ver das subraças em que ponto foi aqui.
E aqui, finalmente, aqui o arco aqui do julgamento com essa base aqui, retorno à origem ou pleroma à totalidade. Então, nós podemos dizer aqui, nós temos um encerramento dessa oitava, né, das sub-raças atlantes, inaugurando a raça ariana. Então, dentro dessa parte aqui, né, do ponto de vista agora dessa oitava, quando nós temos, né, um diâmetro, né, com 22 é dividido por 7, né, as 22 letras, se eu fosse colocar desse diâmetro aqui em volta, e com diâmetro de 22, nós temos aqui a fórmula de Pi como Elohim, esse setenário. Esse setenário aqui, aplicado nas sub-raças atlantes, nós temos aqui essas sub-raças aqui, também como estados de consciência. Roma, Hal, Tlavaklis, Toltecas, Turanianos, Semitas, Acádios e Mongóis. E sendo que aqui na quarta sub-raça turaniana, nós tivemos aqui literalmente a queda atlante. Isso daqui, para quem tiver interesse, vocês leiam, né, o conceito Rosa Cruz do Cosmos, ou se não, na Sociedade Brasileira de Biose, os materiais, né, de graus, que isso daqui é detalhado nos livros da doutrina secreta também, né, que é o aspecto da queda atlântica, que nós estamos aí com rescaldo kármico até hoje. E na quinta sub-raça atlante, os semitas, aqui nós tivemos aqui a semente da quinta sub-raça, da raça mãe ariana, foi tirada da quinta sub-raça atlante. E aqui eu tenho um alinhamento do setenário com a fórmula Bereshit B, aqui como o centro, a cúspide, né, de todo esse processo, e aqui com a sementeira da raça ariana. Nessa parte aqui, agora vamos ver com relação a, depois, pegando essa parte dos arcos, as letras. Então, das 22 letras, nós temos aqui 3 agrupamentos. O primeiro são essas 4 letras que estão aqui em branco, é como se fosse também reprodução da fórmula Yod, Re, Vav, Re, com o Shin aqui fazendo a quintessência. Não esquecemos que por Ekbaker, né, o 1 que vale o Aleph, ele está relacionado a 10 com Yod. E aqui o Tav valendo 400, 400 é 80 vezes 5. Então nós temos o 5 de Re aqui, verbalizado aqui, né, na letra P, que significa literalmente a boca, com o arcano 16, o arcano da queda da torre, da soberba. Nós temos aqui no 30 do Lamed aqui 5 vezes 6, o 6 do Valf e o 5 de novo aqui do pentagrama, se universalizando como o hexagrama, o símbolo do macrocosmos e o microcosmos, aqui, que é um dos objetivos da lei, né? Fazer a união entre o microcosmos e o macrocosmos e o macrocosmos com o microcosmos, né? Com equilíbrio perfeito. Então nós temos essas 4 letras e aqui um agrupamento de 8 letras aqui que eu estou colocando na cor prata, a cor lunar receptiva, associando as 8 letras aqui, os 8 vértices da Merkabah, que é o cubo do Metatron, que está o aspecto forma, e 10 letras aqui associadas, né, à codificação da árvore da vida, do código DNA também. Então nós temos aqui a vida, a dimensão etérica, né, vital, esotérica, e dimensão exotérica, manifestação, a forma, aqui na cor vermelha, inclusive do sangue. Aqui tem os 8 vértices aqui da Merkabah, aqui, ó. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e com as oposições dando em equilíbrio de 9, que é o número da iniciação. E aqui sobre a égide aqui do karma, Saturno, com uma limitação kármica das formas, com sofrimentos e tudo mais. E aqui há 10 letras da árvore da vida, que também pode se colocar numa tônica quaternária atlante, né, como a Tetratsky's é pitagórica, a somatória de 1 a 4 dá 10, né, que também representa essas polaridades, né, do DNA, da adenina, timina, citosina e guanina, né, na codificação genética, também aliada com o Shem HaMeforash, Yod Revav Re do Tetragramaton. E aqui a figura aqui na questão da arte mágica, né, representado, né, pela essa criação interna, arquetipicamente como Thoth Hermes, no hermetismo, e na tábua de esmeralda, com essa dimensão esotérica, transmutatória e alquímica. E aqui eu estou relacionando da letra Bet até a Kaf, nas 10 sefiras da árvore da vida, com as seguintes alinhamentos. Então, se nós lermos, né, em Platão, né, em Critias, né, na parte 111, ele dá aqui os 10 filhos, né, de Poseidon. Então nós temos aqui o primeiro Atlas, que é o primeiro rei Atlante,
Gadeiros, irmãos gêmeos de Atlas, Anferes, preso ao Cáucaso, Euaimon, que está relacionado a Epimeteus, Menezeus, que está relacionado à memória e recordação, Autócton, né, que significa literalmente da terra, nativo, quem se origina na região onde vive, natural do lugar, Elacipos, que está relacionado a Licipa, Lisboa, Portugal, como o quinto sistema que é relacionado à mente superior, Mestor, né, o conselheiro, relacionado a Hermes, Azais significa literalmente o pequeno, como eu lunar, Manusha ou Ajuno, o eu mortal, e finalmente Diapres, que é o brilhante. E aqui eu estou relacionando na mitologia grega os 12 deuses olímpicos, né, que também espelham aqui, né, de uma época posterior, os deuses atlantes, né? Então nós temos aqui Poseidon, Netuno relacionado a Atlas, aqui nós temos Atena relacionado a Rokmah, sabedoria, Hera, esposa de Zeus, Zeus aqui, né, em Júpiter, aqui em Data, aqui Hefestos, aqui em Marte, Ares, o autóctono aqui Apolo, o Sol, Afrodite, Vênus, Elasipo, Hermes aqui também como conselheiro Psicopompos, aqui Artemis é a deusa lunar, e aqui em Malkuth nós podemos ter os mistérios de Deméter, né, como Gaia, deusa da terra, ou se não os mistérios, né, ctônicos, né, de Dionísios ou Hestia. Né? E aqui são as 10 famílias de rei Atlantes citadas por Platão em Crítias, né, no 114b, né, filhos de Poseidon e Cleiton. Se nós somarmos essas letras aqui em hebraico, né, começando com 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 20, nós temos o valor de 74, que é 2 vezes 37. Aqui nós temos Yehidá, o monádico, aqui nós temos aqui uma polaridade base aqui na árvore da vida. Da mesma forma como no cubo de Metatron, nós temos a polaridade. Então, a árvore da vida da morte, do conhecimento do bem e do mal. E essa questão do bem e do mal, certo ou errado, é um rescaldo, né, de uma polaridade, né, que precisa ser resolvido na raça ariana, do ponto de vista de karma, para sair dessa polaridade, que também são as duas serpentes que se enroscam em torno do caduceus de Hermes ou Mercúrio. E essas 10 famílias ou cantões atlantes também estão espelhados, né, nos 10 patriarcas bíblicos antes e após o dilúvio. Então nós temos aqui a mesma sequência da numeração das sefiras. Nós temos Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Jared, Enoque, Metuselah, Lamech e Noá. E essas palavras significam literalmente aqui homem, Set, apontado, escolhido, Enos, mortal, Kenan, sofrimento, o Deus abençoado, Mahalalel, Jared irá descer, Enoque, ensino, ensinamentos, Metuselah, sua morte irá trazer, Lamech, o desesperador, e Noá, descanso, conforto aqui. E após o dilúvio, Adam, Shem, Set, Arfaxad, Enos, Shelah, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nahor, Terá e Abraham. Aqui nós temos aqui a base aqui da trilogia das religiões abrâmicas, né, do judaísmo, cristianismo e o islamismo. E ainda aqui, voltando aqui só para complementar algumas informações, então aqui em Artemis, aqui na Lua, nós temos esses aspectos aqui das 10 letras, mais as 8 letras aqui, né, da árvore da vida, das letras da Merkabah, nós temos os 18 planos de evolução do eu pessoal, o eu lunar, quádruplo, e também são 18 capítulos, né, do Bhagavad Gita, o Krishna, a consciência superior, orientando o Arjuna, o eu mortal, o eu da carne, o Adam caído, porque nós temos 18 subplanos de evolução. Nós temos o plano denso, líquido, gasoso do corpo físico, 4 subplanos etéricos, 7 subplanos, né, do astral, e 4 subplanos inferiores do plano mental, que é a mente concreta, o eu mortal aqui, o Adam caído aqui, como tetragramaton aqui em Esod, que aqui é o centro, inclusive, desse cubo aqui. Algumas outras informações. Então, aqui na letra Re, se nós pegarmos, né, o Liber Albeo Legis, né, da Aleister Crowley, né, nós temos aqui reassociado ao arcano do tarô 17, a estrela. Então nós temos aqui esse aspecto mônadas do Logos, né, como Zeus aqui, né, nesse ponto, nessas sefiras. Né. Também aqui aquela permutação, né, de Zeus com Apolo, né, da distribuição das sefiras, começando com Apolo em Keter. Então aqui nós temos essa posição, né, de Zeus aqui colocado em Tiferet, com o coração, que é o centro kármico, tanto da evolução do microcosmos, né, nas diversas encarnações, como também nas encarnações das sub-raças, aqui com esse assunto kármico não resolvido.
E dessas 22 letras aqui, em termos de código genético do Elohim, nós temos as 22 aminoácidos e 22 mais um pares de cromossomos do Homo sapiens, né, da humanidade na nossa forma atual. E aqui, da mesma forma, no livro Albeoledes, né, em vez do imperador arcano 4, né, como Zeus, nós estamos de Sadi, o sábio aqui, o imperador aqui nessa posição aqui. E aqui da queda, nós comentamos aqui o paroxismo da luta entre a fraternidade da luz e das trevas, que nós estamos vivendo isso até na nossa própria codificação genética. E aqui alguns aspectos interessantes. Então nós temos aqui uma sequência de frequências se estabilizando nessas duas letras, né, como uma oitava. Essas duas letras significa literalmente aqui Stauros, uma cruz. Então nós temos aqui esse ST do prefixo da estabilidade. Nós temos os 300 aqui da letra Shin e o 400 aqui do Tav. E o 300 nós podemos ler, né, 50 vezes 6 e o 480 vezes 5. Então 50 nós temos o arcano Num, da letra Num, que é o arcano 13 e o da morte, e também 300 é somatória de 1 a 24, nós temos os 24 anciãos perante o trono, os 12 hierarquias, 12 estados de consciência, né, em torno, né, do trono, do cardíaco, também do centro, né, do coronal, com todo o processo kármico. E esse 80 vezes 5 aqui, nós temos aqui essa questão da letra, né, da palavra, né, que cria e ao mesmo tempo nos faz cair. E é interessante que estava aqui com relação a sacrifício, nós temos, né, durante o ciclo, né, sexual, né, de uma mulher, em média, 400 menstruações durante um período de vida. E a união dessas duas letras aqui, energia, né, sexual criadora, né, e também do logos, né, do verbo, nós temos aqui, né, o Rostal, que é o nome antigo, né, do Egito, a rosa na cruz também, o Anka aqui relacionado ao Egito. E nós sabemos, né, que uma das ancoragens pós-deluvianas, depois da catástrofe atlântica, é justamente a região da planície de Gizena, no norte do Egito, com as próprias pirâmides, né, e a esfinge sendo construções da época atlântica, né, antes da civilização, né, faraônica, né, que são a época dos Eptep, né, dos primeiros tempos. E aqui só alguns pequenos complementos, né? Então aqui nós temos, né, aqui esse P ou da boca, né, do verbo, porque nós temos o Aleph. O Aleph, Lamed, o Pé. Nós temos um outro estudo com relação a isso, uma outra oportunidade nós vamos pegar. Então, da boca do verbo criador, né, Bereshit bara Elohim, né, que a criação ocorre na mente, é uma expressão, né, inteligente do verbo, né, feito carne, né, a partir dos 22 tons criadores, tanto na matéria como DNA com os aminoácidos, como nas letras e tom. Então nós temos aqui o Aleph, né? O Aleph aqui, como o próprio mago, o Logos aqui, o microcosmos, né, durante esse processo aqui, né, que nós estamos colocando com esses múltiplos no tetragramaton. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que vale a pena. Então, para fecharmos agora tudo isso daqui, né, numa síntese, vamos ver essa questão desses dois arcos, a polaridade, a questão da queda, uma posição central, a questão do uso inteligente da lei para equilibrar o karma. Então, um aspecto assim do ponto de vista evolutivo iniciático, vocês podem ver naquele livro Cartas sobre Meditação Ocultista, da Alice Bailey, né, que foram ditadas, né, pelo Djwhal Khul, né, o mestre tibetano, o seu grupo de discípulos iniciados, de como aplicar de uma forma inteligente a lei e o equilíbrio, né, para se restabelecer uma condição, uma base, né, para uma evolução objetiva e consciente e não ficar sendo arrastado pelos ventos do karma, como a nossa civilização agora, mais uma vez, nessa época de Kali Yuga, isso está acontecendo, né, e aqui é toda essa dinâmica, né? Então nós temos aqui uma manifestação, um karma, uma justiça, um desequilíbrio, uma possibilidade de uma criação interna, uma autocriação, uma purificação aqui, um julgamento, uma seletividade e voltar à origem, ao pleroma, que seria a grande fraternidade da vida una universal. A humanidade agora nós estamos num período, né, bastante crítico, né, nesse sentido, né, do julgamento de fogo que está acontecendo nesse exato momento e com a possibilidade, né, para o trigo, né, ou aquele que der vingar frutos, né, nós restabelecermos a fraternidade da vida una, expandindo a humanidade da escala 0 de Kardashev para a escala 1, reintegrando a grande fraternidade universal da vida, né, numa escala galáctica, né.
e como a Atlântida ainda está presente nesse karma ariano e com essas diversas genealogias. Nós temos a genealogia Atlante, grega e aqui dos patriarcas aqui, né, de Abraham, né, e pós-diluvianos também. Então nós temos aqui um arquétipo de todo o processo evolutivo que se aplica muito bem à nossa fase ariana também. É isso aí.